Carta do apóstolo Paulo, capítulo 4, verso 12 aos Hebreus. Bom, com base nesta leitura da palavra de Deus a respeito da palavra sendo usado como ilustração a espada que o sacerdote usava para dividir as partes do animal sacrificado. Essa maravilhosa ilustração que a palavra de Deus é mais penetrante do que a espada que o sacerdote usava para dividir e separar as partes do animal imolado ou sacrificado. Ou seja, então, através da palavra de Deus, nada fica oculto do nosso Senhor Deus. Para quem não assistiu ainda o primeiro vídeo, nós falamos a respeito da constituição do homem, em quantas partes o homem é formado, ok? E ali foi deixado bases bíblicas para não haver nenhuma dúvida de quantas partes, quantos elementos que o homem é formado. Então, eu recomendo que você assista o primeiro vídeo, foi 8 a 10 minutos por aí, rapidinho ali para ter como base nesse estudo. Por que resolvi estar falando a este respeito sobre a formação do homem, a constituição do homem? Por quê? Bom, nós vemos, em geral, que nós cristãos somos muito carente de um estudo assim mais detalhado, aprofundado sobre o homem. Por isso nós vamos estar falando aqui. E também a importância de nós, os cristãos, temos uma ordem de Deus para nós andarmos em espírito, vivermos em espírito. Então medita bem, como que o cristão vai viver segundo o Espírito, andar segundo o Espírito, se ele não sabe nem sequer discernir, tá? Os elementos, as partes que o homem constitui? Como que nós vamos assim amadurecermos na vida espiritual se não distinguirmos, se nós não sabermos discernir onde está o nosso espírito em nós? E na experiência nós também sentirmos o elemento do nosso espírito. Gálatas capítulo 5, verso 16, 17, verso 24, ali está uma ordem da palavra de Deus para nós. Andai em espírito e não cumprireis as concupiscências, né, as cobiças da carne. Verso 24, e aos Gálatas. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Hebreus 4, verso 12. Acompanhe comigo, por favor. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, ou seja, de 2 cortes, né? E penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Ok? Então aí está, ó, porque a palavra de Deus é viva. A palavra do Senhor Deus é espírito vivificante e eficaz. Ok? A palavra é viva e eficaz. A palavra é mandada com um objetivo e ela não volta vazia. Ou seja, é eficaz. É mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. Aqui o apóstolo colocou como uma ilustração o sacerdote no sacrifício no templo, na antiga aliança, sacerdote ali no sacrifício contínuo, né?
de manhã e de tarde pegava a espada e ali ele dividia, separava cada parte do animal, ou seja, era exposto. Bom, todos sabem que o animal para o sacrifício teria que ser um animal sem mancha, sem defeito, ok? Um animal perfeito. E a espada penetrava para dividir tudo, ali os órgãos do animal deixar exposto. E a palavra, então, ela penetrava ao ponto de separar as juntas e as medulas. As juntas, bom, as juntas é uma parte da articulação, ou seja, parte do movimento do corpo, e medulas. A medula é a parte que preenche a cavidade dos ossos, que está ligada ao sistema nervoso do corpo, da coluna vertebral. Eu acredito que já serve para você compreender esta ilustração, né, que o Espírito Santo inspirou o apóstolo para nos falar a esse respeito da palavra penetrante. Ou seja, a palavra penetra até a divisão das juntas e da medula, ou seja, é parte do corpo, tá? E também penetra até a divisão da alma e do espírito, ou seja, divide a alma do espírito. Bom, é a esse respeito que eu quero falar com vocês. Algumas funções e algumas características do espírito, alma e corpo. Fiquem comigo até o final desse vídeo. Eu te convido você a participar desse trabalho de ensino, de divulgação do Reino de Deus, de edificação aos santos. Coopere. Você que ainda não se inscreveu, se inscreva. Clique aí nesse botãozinho vermelho, né, aí no seu celular, e assim você vai ser avisado e atualizado pelo YouTube assim que eu postar novos vídeos, ok? Algumas características e funções do espírito, alma e corpo. O meu objetivo com este estudo é expor, é mostrar ao povo de Deus, a toda a igreja do Senhor, a distinção, quer dizer, a diferença entre espírito, alma e corpo, para que assim os irmãos possam distinguir, ok? Com certeza, com base na palavra de Deus, ok? E possam assim discernir em você o seu espírito, a sua alma e o seu corpo. Você possa então com clareza discernir o que é teu espírito e o que é a tua alma. A alma e o espírito são diferentes. Quando se fala do espírito, estamos falando do espírito humano. O espírito humano, ele também erra. Ele também está sujeito ao pecado. Já o Espírito Santo não peca, ok? O Espírito Santo não peca. Deus não pode ser tentado pelo mal, ok? Mas o espírito humano, o qual o Senhor Deus lá no jardim do Éden, tá? Soprou o fôlego de vida no corpo do homem, ok? Então esse fôlego de vida é um espírito humano, é um espírito eterno que o Senhor Deus soprou. O espírito que o Senhor Deus soprou no homem é um espírito eterno, ok? Porém, é um espírito humano. Positivo? Então ali o Senhor Deus soprou fôlego de vida no corpo do homem. Ao entrar pelas narinas o fôlego de vida, que é o espírito humano, quando entrou no corpo do homem, o contato do espírito com o corpo gerou uma alma. E assim o homem foi feito alma vivente, ou seja, espírito, alma
e corpo. Está claro? Os irmãos estão compreendendo? Depois, irmão, deixa aí um comentário se estão compreendendo. Ok? Prossigamos então. É este o objetivo. Expor de uma maneira clara para os irmãos a diferença, tá, dos elementos que constituem o homem, ou seja, das partes que o ser humano é constituído. Então vamos. Algumas características e funções do espírito, alma e corpo. É através do nosso corpo físico que nós entramos em contato com o mundo material. Portanto, nós podemos definir o corpo humano como o elemento que nos possibilita ou nos capacita a termos consciência deste mundo em que vivemos, do mundo material. A alma contém o intelecto, que nos ajuda na presente existência. E alguns principais componentes da alma é a mente, a emoção e a vontade. São os principais. É claro que há vários outros componentes relacionados à alma, além de emoção, vontade e mente. A alma pertence ao próprio ego ou seja, a alma pertence ao próprio ego do homem e revela a nossa personalidade, ou seja, a alma revela a personalidade do ser humano, ok? Então a alma é a manifestação da vida. É através do Espírito que podemos ter comunhão com Deus, somente através do Espírito. Através do Espírito que nós podemos compreender a Deus, que nós podemos adorar a Deus. Lembra da palavra que o nosso Senhor Jesus falou? Deus é Espírito e importa, é necessário que aqueles que adorem a Deus o adorem em espírito e em verdade. Positivo até aqui? É por isso que o Espírito é o elemento que nos possibilita termos comunhão com Deus. Deus habita no Espírito. O eu, o ego, habita na alma. E os sentidos habitam no corpo. Muito bem. Eu espero que eu tenha conseguido o meu objetivo de expor aos irmãos em geral a distinção, a diferença entre as partes, os elementos que compõem o homem, ok? Eu espero que eu tenha contribuído para que os irmãos possam assim também discernir mais claramente, com base nas Escrituras, o que é o Espírito, a alma e o corpo. É importantíssimo que haja esta distinção. Muito importante que você, que os irmãos, em geral, o povo de Deus, consiga discernir o seu espírito, ok? Porque, afinal de contas, é em nosso espírito que nós somos edificados, ok? A santificação, ela começa no espírito, ok? Flui para a alma, né? E também o nosso corpo, ou seja, todo espírito, alma e corpo estar plenamente, completamente conservados na santificação, irrepreensíveis, ok? Positivo? Eu expus aí também algumas características e funções desses três elementos que compõem o homem, ok? Muito bem, escolhi aqui esse lugar, muito lindo, muito bonito, né? Aqui eu tenho um pouco de limitação de ter um lugar silencioso, né? E o tempo também. Deus abençoe
Em nome do Senhor Jesus, já quero aproveitar também para desejar um feliz ano novo, um ano novo com o Senhor Jesus, será um ano de vitória, ok? Com certeza será um ano de provação também, mas teremos um ano de vitória, cada vez melhor com o Senhor Jesus Cristo em nosso barco. Deus abençoe, irmãos, feliz ano novo a todos vocês, toda a sua família, em nome do Senhor Jesus.